paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler versículos 24 e 25. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios 11, 24 e 25, diz assim a palavra de Deus: E tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, segundo o Teu querer, nos instrua segundo a Tua vontade, o que solicitamos em nome do Teu amado Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ó Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar, nós temos uma revista com uma série de imperativos ou questionamentos, melhor dizendo, da vida cristã. E a pergunta da lição de hoje é: o que é a ceia do Senhor? É questão assim, é uma questão bem básica, mas às vezes nós precisamos retornar a ela, porque muitas vezes a gente diz: não, mas isso eu já sei o que é. Mas a nossa percepção muitas vezes é influenciada por muitas coisas que não são o estudo da palavra. Um pregador que eu conheci costumava dizer que a teologia que nós vivemos, expressamos no dia a dia, muitas vezes é mais influenciada pela música que a gente ouve do que pelas lições, escola dominical, os estudos bíblicos que a gente assiste. Porque a música ela acaba fixando, e como a música hoje em dia ela não é tão confiável, às vezes a gente está escutando algumas coisas que a canção é linda, mas vai trazendo ali, vai pegando um viésinho teológico um pouquinho diferente, e nós acabamos por nos perder de tudo isso. Então a lição vem trazendo para nós aqui, começando na introdução, citando o Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 168, sua pergunta e resposta, que diz assim: a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dele alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com ele confirmadas, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Eu acho interessante, geralmente quando eu vou procurar estudos, a gente vai falar sobre essas questões básicas doutrinárias. Hoje em dia eu uso muito mais o catecismo menor do que o catecismo maior. E é interessante como a gente vê que o catecismo menor, lá em 1600, ele foi criado para as crianças, e hoje às vezes a gente tem dificuldade para entender o menor. Quem diga o maior, que traz uma resposta, uma mensagem muito mais detalhada. Mas é preciso nós entendermos aqui sobre a ceia, que a ceia ela é um ato, um memorial sobre Cristo, em que nós anunciamos a morte de Cristo, mas também é um ato de comunhão. E é muito importante partir disso, porque a ideia que se tem hoje em dia a respeito de culto e a respeito de ceia nas igrejas, ela é muito complicada, porque as pessoas elas têm procurado entender e afirmado que o culto é algo que se pode fazer sozinho. E existe o culto particular, aquele que eu faço eu mesmo, na minha casa, em todo lugar, e que a minha vida está influenciada nisso. Agora existe o culto coletivo, o culto, a reunião solene, que é falada na palavra de Deus, que é algo diferente, que é da qual a palavra diz que faz parte a ceia do Senhor. E esse culto e a ceia em específico é algo que não se dá para fazer sozinho. Infelizmente as pessoas têm sido impulsionadas por isso.
Eu me lembro que eu trato isso com um certo cuidado, que era um relato do reverendo Augusto Nicodemos, de algo que aconteceu na igreja em que ele pastoreava. Não me lembro na época se era em Goiânia ou no Recife, mas ele disse que ficou sabendo, conversando com alguns irmãos, que na época de pandemia eles transmitiam os cultos, né? Os cultos eram limitados, não podia entrar muita gente, então muitas igrejas nessa época começaram a transmitir, colocar no YouTube. E aí ele ficou sabendo que eles transmitiam o culto, a transmissão ficava, a transmissão ao vivo, né? Começa um pouquinho antes de começar, vem prelúdio, louvor, toda a liturgia, pregação, e nos dias de ceia a transmissão ia até o final. Ele disse que as pessoas estavam em casa, pegando e colocando a taça de vinho, colocando um pedaço de pão na frente da televisão enquanto assistiam o culto. E quando ela dizia, comamos o pão, a pessoa ia lá, pegava um pedaço de pão e comia. Bebamos o vinho, ela pegava o cálice e bebia. E aí ele teve que tomar uma medida, falar para os irmãos da transmissão: olha, aí, quando o culto estiver transmitindo que for ceia, na hora de começar a ceia, corta a transmissão. Não transmite essa parte, porque as pessoas estão confundindo, porque não dá para fazer isso de longe, não dá para se tomar ceia sozinho em casa, não dá para fazer esse tipo de coisa. E é justamente essa segunda parte da ceia que traz essa importância, que é uma demonstração de comunhão. As próprias palavras de Cristo, né? Ele diz: fazer isso em memória de mim. Tomar o cálice. É tudo uma menção coletiva. É por isso que o Catecismo Maior diz: o anúncio ali, quando dando-se e recebendo. Ninguém toma a ceia para si mesmo. Não dá para você se servir da ceia. O sentido é ser servido da ceia e também servir aos outros ali entre os irmãos da igreja. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Agora, para a gente falar aqui de forma mais precisa, a gente tem que dividir a questão em algumas partes. A primeira dela a ceia, ela é um sacramento, é o que diz no começo da resposta aí do Catecismo Maior. A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento. Aí vem a pergunta, e eu quero ver se alguém responde, né? Esse negócio de ficar todo mundo calado não dá certo, não. Chuta aí, o que é um sacramento? Acho que tem gente que sabe, tem gente que faz ideia. Qualquer uma das duas respostas é válida. O que é um sacramento? O sacramento é que ordenança é tudo aquilo que foi deixado como padrão para que a gente execute. Então, aí você não tem uma. Então, se você pegar a ordenança, vai ser o culto, a oração, tudo isso é de alguma forma a ordenança. Mas entendemos a questão do sacramento. O sacramento é algo muito mais litúrgico, é um paralelo da lei do Antigo Testamento, que tinha lá sacrifícios, coisas que tinham que ser feitas exclusivamente com um padrão pré-determinado. Então o sacramento vai entrar nisso. Nós entendemos essa diferença a partir do princípio assim: os sacramentos, a ceia e o batismo, eles foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, já para nós é uma primeira diferença. Você tem ordenanças ali que foram estabelecidas pelos apóstolos a partir do ensinamento de Cristo. Mas a ceia e o batismo, eles são instituídas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é uma noção basicamente de aliança. Nós somos aliancistas. Então, a aliança pretende uma continuidade, demonstra uma continuidade no chamado de Deus. A gente não divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem a velha dispensação, tem um tempo, a gente vai entender a história. Agora, o chamado de Deus era algo contínuo, e com o passar do tempo a revelação ela foi sendo ampliada. Então, ela é uma ampliação. Então, a aliança ela começa lá atrás, em Gênesis 3,15, quando Deus pronuncia ela para Adão, logo após a queda. Gênesis 3,15: enviarei o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ali já havia um anúncio do Evangelho, só que era um
vislumbre. Aí com Abraão vem o que? Deus separa o povo. Aí já há um relacionamento mais profundo. Depois em Moisés vem um conjunto de leis específicas com rituais que devem ser seguidos. Quando chega em Cristo lá à frente, Cristo ele vem para ampliar a lei. Que aquelas respostas que ele diz. Veja que ele dizia o quê? Amai os vossos amigos. Então, lá na lei estava dizendo: se alguém for pego em flagrante de adultério, ele será apedrejado. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Quando a gente vê a resposta de Cristo, ele não está diminuindo, ele está ampliando a lei moral. Então caem as antigas ordenanças, os antigos sacramentos, e é substituído. E aí, os dois sacramentos do Novo Testamento, que é o batismo e a ceia do Senhor, eles vêm substituir os sacramentos antigos, que era a circuncisão e a Páscoa. Então a circuncisão marcava a entrada no povo de Deus, era a marca. Hoje a marca da entrada do povo de Deus é o batismo. A Páscoa era a lembrança da libertação do Egito. A ceia é a lembrança da libertação dos pecados através do sacrifício de Cristo. Como o cordeiro era lembrado, morto, comido na Páscoa, mostrando que aquele cordeiro derramou sangue e que o anjo da morte passou por cima no Egito, livrou o povo. Assim a ceia ela mostra o sacrifício de Cristo, que é assim nós fomos libertos do pecado. Então a ordenança é algo um pouco mais profundo, e é algo que demonstra uma questão espiritual mais profunda, e por isso ela não pode ser mudada ou alterada. Então na ordenança tem aquela questão meio mais dogmática, é algo que não dá para fazer adaptações, não é um negócio que dá para modernizar. Tem alguns passos que nós vamos ver aqui que foram instituídos pelo Senhor, que eles têm que ser seguidos da forma que foram instituídos pelo Senhor. É por isso que nas nossas igrejas a ceia, só quem pode celebrar a ceia é o ministro. Por quê? Não é porque há uma exclusividade, mas é o objetivo de não deixar que seja distorcido a forma como foi determinado. Então tem todo esse cuidado por conta disso. Deu para esclarecer? Pode fazer. Por que a Igreja Católica colocou o casamento como sacramento, baseado em quê? O entendimento católico do sacramento já é um entendimento mais, vamos dizer, mais raso, que aí ele vai pegar várias instituições. Então, o catolicismo, na verdade, ele vai trocar o sacramento e tratar como sacramento uma ordenança, mas assim, ele pega as ordenanças mais importantes. Porque lá não é só o sacramento, não é só o casamento, eles têm 7 sacramentos. Então, há uma série de questões ali, talvez aquilo que, eu não sei precisamente, eu não cheguei a pesquisar, mas talvez aquilo que só o sacerdote pode executar, ele acaba sendo colocado como sacramento. É algo que o sacerdote, em nome da igreja, ou algo parecido assim, ele tem um poder, tipo algo que a igreja concede aos seus fiéis. E aí você vê no catolicismo, nem digo catolicismo, mas os países de iniciação católica, os casamentos só eram válidos quando feitos pelo padre. O casamento civil foi inventado no nosso país por causa da gente. Porque lá dizia que só tinha direito, então só tinha um registro, os registros que tinha nas paróquias. Aí inventaram o casamento civil por conta da chegada dos protestantes tratados com outros países, para poder suprir essa lacuna, porque os evangélicos protestantes casavam-se na igreja, só que dizia que eles não eram casados, que eram baseados porque não foi casado pelo padre. Então eles tinham esse domínio. Acho que essa questão de domínio influencia muito, Então, batismo, ceia, casamento, comunhão, como é aquilo que o pessoal faz quando morre, extremunção. Então são vários sacramentos ali que são concedidos. E muitas vezes em alguns lugares, pelo menos eu tenho conhecimento, alguns deles, todos eles você tem que todos eles são cobrados, tem que pagar. Então existe toda essa questão. Mas para nós tem uma questão muito importante. E é interessante que o sacramento, no meio protestante, há uma variação nesse entendimento do sacramento. O principal, a gente fala sobre a divergência entre Lutero e Calvino, que é da segunda geração.
Porque Lutero ainda trazia o sacramento como algo assim muito espiritual, e Lutero adaptou o entendimento católico da ceia, que é o entendimento da transubstanciação, que é a doutrina que eles dizem que o pão ele vira a carne, e o sangue ele vira, e o vinho ele vira o sangue de Cristo, ele se transforma ali na hora, né? Tanto é que se for ver, eles ensinam. Eu já vi gente assim muito por dentro falando que aí, quando eles dão a hóstia, a pessoa não pode mastigar a hóstia. Ele fala para você não pode mastigar, senão você está mastigando o corpo de Cristo, porque eles entendem que se transforma. Aí Lutero ele ficou muito apegado com isso. Então Lutero ele tirava a transubstanciação, mas ele inventou a consubstanciação. Quer dizer, não acreditava que o pão transformava, mas é como se, quando você consagrasse ali, é como se um pedacinho da carne de Cristo espiritualmente fosse colocado ali em cima. Então, as duas coisas. Calvino é que rompe com isso na segunda geração. Ele vai falar que não há transformação, é o memorial. Então, o pão, ele continua sendo pão, mas em memória de Cristo, ele representa o corpo de Cristo. Mas em Calvino vai dizer, espiritualmente, que nós comemos o pão e nós bebemos o vinho, aquele que participa de coração do sacramento, ele recebe a graça de Deus derramada no meio de graça. Então, espiritualmente, Cristo está presente, derramando a sua graça sobre nós, mas não nos elementos. E aí vem a questão que eu falo do entendimento. Há uma variação muito grande, porque hoje a gente é muito influenciado, principalmente na ceia, pelo entendimento que vem dos pentecostais a respeito da ceia. Então, nós encontramos até nas igrejas históricas muitas pessoas que vão tratar da ceia e tratam os elementos da ceia como se eles fossem assim, eles se tornassem de repente santos no momento que você participa da ceia. Então, tipo, terminou, o que sobra ali, ninguém pode comer, o vinho ninguém pode beber, tem que ser descartado. Tem gente que tem igreja que tem um buraco lá no fundo, no quintal da igreja, para poder enterrar. Então, é um tratamento assim meio alterado. Esse dia eu estava vendo, passando ali no Instagram, aí tem aqueles vídeos que a gente vai passando, e tem uns vídeos que é o pessoal que eram ex-policiais que fazem muitos vídeos. Um estava contando a história, as histórias dele lá, tem um sujeito que eles acertaram lá e levaram para o hospital, o sujeito não morria. Aí a história dele, ele disse que quando chegou lá, que tirou tudo, daí tinha um cordão assim, desses de terreiro, esses negócios assim, disse que quando o médico cortou o cordão, o homem morreu. Eu dizia que era aquele negócio, ficou fechado. Aí o médico chama o policial e fala, ó, tem alguém que é entendido dessas coisas aí na tropa? Ele fala, não, tem um soldado lá, chama ele aqui. Aí chamou lá, disse que o médico pegou o cordão, entregou para o rapaz, você sabe o que ele tem que fazer com isso aqui? Sabe? Ele falou, sei. Aí disse que ele saiu. E ele ficou. O cara entrou no carro e falou, segura ele, eu não vou segurar esse negócio aí não. Aí o que é que a gente tem que fazer? Eles vão para o rio, tem que jogar em água corrente. Ele fala, não joga aqui não pode. Então tinha que descartar na água corrente. Então esses são rituais, né, místicos. E às vezes a gente está tratando as coisas de Deus como os rituais místicos, né? O pessoal não pode isso. Geralmente o pessoal se assusta quando eu chego na igreja, porque a gente começa a fazer, o pessoal vem perguntar, eu digo, deixa as crianças comerem para terminar. Porque os meninos estão tudo ali no banco, todo mundo doido para saber que o gosto é aqui. Fala, quando terminar, você chega lá e explica para ele, ó, na hora vocês não podem participar. Só os adultos podem participar. Mas depois, quer saber o gosto? Sente aqui, o gosto é esse aqui. Quando você for grande, você fizer a sua profissão de fé, aí você vai poder participar na hora. Mas agora não pode, só pode depois que terminar. Porque isso vai despertar na criança um desejo pela participação da ceia. E o elemento não tem santificação, não vira outra coisa, não é transformado, ele continua sendo a mesma coisa. Então nós precisamos entender que no coração de quem participa. Então, essa diferença faz a gente entender o sacramento. Ele é profundo, espiritual, mas não é místico, né? A função do sacramento é apresentar Cristo e nele os tesouros da graça divina por obra do Espírito Santo mediante a fé genuína. Citação das Institutas, livro 4, parágrafo 17. No entanto, visto esse ministério da secreta união de Cristo com os piedosos e por sua natureza incompreensível, o Senhor exibe sua figura e imagens em sinais visíveis e
muito apropriados. Então, o que é o sacramento? Aqui vem um negócio básico, aquela frase que a gente tem para poder decorar, para poder entender. Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Então, a instituição do sacramento é algo visível que nós podemos ver, nós podemos tocar, sobre uma graça invisível. Então, a ceia é um momento de sinal visível da nossa união com Cristo. Ali nós vemos, são coisas palpáveis, um ritual palpável, o pão que você pode segurar, o vinho que você pode sentir o sabor, que ali estão representando, e no ritual nós estamos anunciando a morte de Cristo. Então, os sacramentos são sempre isso. Por isso que só pode tomar ceia quem tem a sua vida derramada nos pés de Cristo. Só o crente verdadeiro. Por isso que a gente anuncia. Se você é membro da igreja genuinamente evangélica, se você está em comunhão com a sua igreja, você pode participar, mas examine-se a si mesmo. É da pessoa. Então, não é restrito, mas é preciso ter esse comportamento. É como quando nós olhamos para a ceia também é a mesma coisa. Nós entendemos a ceia do perdão, o batismo, nós entendemos que o batismo ele vai ser dado a alguém que já demonstra que é de Cristo. O batismo não vai fazer a pessoa se transformar, mas se batiza quem já demonstra que é um cristão e que já faz parte da igreja no coração. Então aí você faz o selo, que é a marca externa, é quando as pessoas vão poder ver. É o ritual externo, coisas palpáveis. Assim, a ceia é algo palpável, nós podemos segurar, algo que nós podemos ver, mas representa uma graça que nós não podemos ver. É uma diferença invisível. Então, assim como o batismo marca a entrada, a ceia ela vai dizer que nós estamos em comunhão. Por isso é muito importante. E aí, segundo ponto aqui, então, sacramento, sinal visível, uma graça invisível. É a ceia do Senhor, como é que ela foi instituída? Aí nós temos alguns textos aqui para nos auxiliar. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, acho que vocês estão abertos aí, vão acompanhando, 11, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Só o 23, o que nós queremos destacar aqui é o comecinho, né? O que eu recebi o que eu recebi do Senhor, o que eu vos entreguei. A ceia é uma transmissão do ensinamento que foi Cristo que instituiu a ceia na noite em que ele foi traído. Ele diz aí no final do versículo 23. Na noite da última ceia, quando ele foi traído, quando Judas entrega, está tudo ali. Então, nessa noite, uma data específica que nós podemos ver na cronologia bíblica aí, o Senhor ele institui. E onde é que Jesus institui a ceia? Ele institui dentro de uma refeição de Páscoa. Então ele pega o alicerce do Antigo Testamento, o alicerce das antigas ordenanças, dos antigos sacramentos, para ser mais específico, né, para a gente não confundir por causa da pergunta do primeiro, a base do Antigo Sacramento, e ali dentro ele transforma e diz: agora vocês vão fazer desse jeito. Qual é o objetivo? Vamos só pontuar um pouquinho. Por que Jesus ele estabelece a ceia em cima da Páscoa? É porque a Páscoa é um sacramento da antiga aliança. Primeiro que ela era restrita, que a Páscoa era só para o povo de Israel, ninguém mais de fora podia participar. Então Jesus veio mostrar que a salvação não vem mais só para o povo de Israel. O povo foi escolhido para poder chegar em todas as nações. Isso já estão as promessas antigas lá nos profetas, que Israel seria farol para todas as nações. Só que o que eles fizeram com o tempo? Chegando ali ao tempo dos fariseus, eles se fecharam, somos só nós. Então, para quebrar essa abertura. Segundo, no Antigo Testamento ela lembrava da libertação do Egito, uma libertação específica de Israel. Agora ela tem que lembrar da libertação do pecado, algo mais abrangente. E também, na antiga ordenança tinha derramamento de sangue. Todos os sacramentos, os dois sacramentos do Antigo Testamento tinham derramamento de sangue. Só que quando Jesus derrama o seu sangue, não precisa mais derramar sangue. Então os sacramentos do Novo Testamento não tem mais derramamento de sangue. Então na Páscoa tinha o quê? Eles pegavam, no primeiro dia, eles separavam o cordeiro, sem marca e tudo. No sétimo dia, eles pegavam o cordeiro, ungiam as patas, limpavam e traziam para morar dentro de casa. Olha como é que era o negócio. Tinha que criar o cordeiro por uma semana dentro de casa, como se fosse da família. Aí todo mundo pegava a mão pelo cordeiro. Aí no final da semana eles iam lá e matavam o cordeiro.
Então não era pegar um cordeiro lá do pasto, esse aqui tá bom, limpa ele aqui, separa, depois traz aqui e mata. O cordeiro vinha para dentro de casa. Imagina as crianças iam brincar com o cordeiro, ia ficar todo mundo ali, uma semana, todo mundo se apegando ao cordeiro, eles matavam o cordeiro. O simbolismo é que é uma vida que oferece amor, né? Tem que haver esse relacionamento. E o sangue é derramado, porque o sangue foi passado na porta, que era a marca. Então, a marca do sangue evita a morte. Esse é o significado do cordeiro. Só que agora não tem mais cordeiro, não tem mais sangue, porque o sangue já foi derramado. Então há essa diferença. Então o Senhor Jesus instituiu. Lá em Êxodo, nós não vamos ler aqui, mas lá em Êxodo 12 é que ele fala sobre a refeição da Páscoa. Para ser realizada como uma refeição comemorativa da Páscoa, a primeira festa do calendário judaico, do quarto dia, do 14º dia de Nissan, que é o primeiro mês. Essa foi a ceia precisa que o Senhor pediu para os discípulos prepararem. Então eles foram lá, toda a história que a gente conhece, da última ceia, né? Eu gosto dos detalhes da coisa, né? Quando era pequeno, isso acontecia na escola. Qual era a pergunta da revista? Qual era o formato da mesa em que Jesus tomou a última ceia com seus discípulos? Quem é que sabe? Como é que era a mesa? O Davi pintou a mesa comprida, retangular. Mas qual era o formato? Alguém sabe? Está vendo? A gente lê lá, mas ninguém olha o detalhe. A mesa tinha um formato de U. Um formato de ferradura, assim, foi o que Jesus fez. Então aquele negócio de Jesus nos discípulos assim, não tem. Provavelmente estava sentado na ponta, na curva, um discípulo de um lado, outro do outro. Então, João de um lado e Judas do outro lado, e os outros 10 discípulos, 5 de cada lado. 5 de cá e 5 de cá. Assim era a mesma porque o pessoal que servia, se tinha alguém que servia, ele entrava pelo meio aqui e servia a todos. Era assim que era feito. Tudo era partilhado dessa forma. Mas era a mesa em formato de U. Então ali, essa ceia estava ali. O que é que se comia? Escolheu um cordeiro sem mancha para ser sacrificado no templo e depois assado e comido juntamente com pão sem fermento, ervas amargas, uma massa feita de maçã, romã, tâmaras e nozes, chamada de carasbete, além do cálice do vinho. A cerimônia que a gente pega aqui, ela tinha na verdade 4 cálices. Era um cerimonial muito bem preparado. Então tinha um ritual em que quem estava conduzindo sempre tinha alguém na cabeça, que era a função do chefe de família, conduzir a refeição, e aí tinha as orações, os oferecimentos que eram dados. A cada cálice tinha uma palavra que deveria ser dada. Segundo os pesquisadores, os historiadores, Jesus ele institui ali, muito provavelmente o mais entendido, que era o terceiro cálice da refeição, que era o cálice da bênção. Então na hora do cálice da bênção, Jesus disse: olha, agora é o seguinte. Aí ele pega o pão, dá graças, e aí começa conforme nós vemos registrado, tanto no Paulo em Corinto, como também nos demais textos bíblicos. Lá em Lucas 22,15 ele fala: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Então, em Lucas, ele vai lembrar do seu desejo de celebrar a Páscoa. Em 1 Coríntios 11:24, que nós lemos, ele lembra que ele deixa como memorial, ele utilizou os elementos já conhecidos para dar um novo sentido. Fazer isso em memória de mim, 1 Coríntios 11:24. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, 1 Coríntios 11:25. Fazer isso todas as vezes, comerdes todas as vezes, comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, 1 Coríntios 11:26. Então são elementos que estão aí na ceia contidos, Memória de mim, a simbologia do cálice como sangue e o pão como corpo, e o anúncio, a demonstração, o testemunho da morte de Cristo. E a gente entende aí, nos primeiros séculos a igreja foi até perseguida por causa disso, no seu ponto básico. Nós vemos como o diabo ele trabalha tentando fazer a gente desistir da coisa. Porque o pessoal dizia que os cristãos eram canibais, lá dos primeiros séculos da igreja.
que ele dizia: tomar e comer, esse é o meu corpo que é dado por vós. O pessoal estava dizendo: estão comendo alguém. Aí espalharam. E se você vê hoje, o pessoal põe os negócios na internet, o povo acredita, nós estamos na era. Você olha uma coisa assim e fala: não sei se isso é realidade ou é inteligência artificial. Tem coisa que a inteligência artificial faz nos vídeos e tem gente que acredita, né? De repente aparece lá um gato tocando saxofone e a gente diz: isso é absurdo. Mas tem gente que acredita. A gente não duvida, tem gente que acredita nessas coisas. Imagina naquela época como não era a crendice. Eles estão comendo. Toda vez que esse pessoal se reúne, eles matam um. Era isso que o pessoal pensava. E os cristãos foram perseguidos por causa disso. Mas aí que vem a questão. A questão era justamente não abandonar. Cristo, em 1 Coríntios 5, 7, ele diz que ele é o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Paulo vai nos lembrar disso. Então você vê que ele está substituindo tudo isso. Em Lucas 22, 16, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, ele falou que essa Páscoa seria repetida no reino de Deus. Essa Páscoa, quando fala aqui, quer dizer, é a refeição, para nós a ceia. Então ele fala na ceia que haverá uma continuidade. No reino do céu nós continuaremos. No reino do céu só não vai ter o batismo, porque o batismo é a entrada no povo de Deus. E só entra no céu quem entra no povo de Deus, né? Então não vai ter necessidade do batismo, porque não vai ter conversão no céu. Mas a ceia, que é aquilo que os já conversos, eles continuam fazendo em memória de Cristo, segundo o entendimento da palavra, nós estaremos celebrando com ele. Só que aí não vai ter mais alguém para celebrar, né? A gente vai celebrar com ele. Assim como os discípulos se assentaram com ele na mesa, nós nos assentaremos com ele para participar da ceia. Então é uma instituição. Em Atos 2, quando fala dos primeiros discípulos, ele vai nos lembrar que os discípulos, eles praticavam isso, né? Quando eles partiam o pão, a gente vê isso e pensa: isso não era comer. Quando ele fala no Novo Testamento, ele está falando que a igreja se reúne para partir o pão, ele está falando da ceia. Era a forma como eles se referiam à ceia. Então, Jesus, ele pega a velha instituição e dá novo significado para ela. E assim o sacramento é instituído como algo que deve ser repetido, que deve ser lembrado todo o tempo. Agora, quando nós devemos fazer isso? Sempre que possível. Na época da igreja do Novo Testamento ali, igreja primitiva, eles celebravam a ceia todas as vezes que se reuniam. Todas as vezes. Esse era o costume comum. Por quê? Porque pensa lá em Atos, quando a igreja se reunia. As igrejas de Gálatas, Coríntios, quando nós vemos lá Paulo falando em tantas perseguições, às vezes a igreja estava reunida hoje, na próxima semana eu não sabia que se estaria todo mundo ali. Era algo comum, chegar lá ontem: cadê o fulano? O fulano foi preso, fulano foi morto pelo império, fulano foi desterrado. Essas coisas aconteciam. Então eles aproveitavam toda e qualquer oportunidade para poder celebrar a ceia. Isso foi absorvido depois, quando a igreja foi se institucionalizando a partir de Constantino e Teodósio. E aí assim como o catolicismo, toda reunião, isso, o sacramento. Mas aí, com a reforma, o que veio acontecer? Isso parte até da segunda geração da reforma com João Calvino, que ele chega em Genebra. Uma das principais discussões que fizeram o pessoal expulsando de Genebra a primeira vez foi que Calvino se recusava a dar ceia para o pessoal que vivia em vida desregular. O pessoal vivia nos bares, nos prostíbulos, depois vinha na igreja para tomar ceia. Aí Calvino disse: não vou, não sigo. E aí gerou uma briga generalizada. Mas aí o que os reformadores fizeram? Como estava banalizada a ceia, eles disseram: vamos reduzir para o povo entender que isso é importante. Então, no primeiro ato da reforma ali, o que se fez? A ceia era celebrada só 2 vezes no ano: na Páscoa e no Natal. Aí por muito tempo ficou celebrando a ceia na Páscoa e no Natal, só para o pessoal entender que era algo muito especial. Aí para nós hoje, foi vendo adaptando a igreja americana, e para nós,
a gente chegou nessa média de que nós celebramos uma vez por mês. Há uma espera. Mas a gente precisa entender por que é uma vez por mês. É para a gente entender que precisa se preparar para tratar como algo realmente especial, para a pessoa não tratar como banal. Mas infelizmente hoje o que acontece com a ceia? Tem muita gente tratando a ceia como algo banal. A gente tem tirado a importância do domingo de ceia, a gente tem tirado a importância do domingo. E já é outro problema, mas ainda mais no domingo de ceia. Nós temos o costume comum, nós fazemos na igreja a ceia todo primeiro domingo do mês. E deveria ser algo na nossa agenda, primeiro domingo do mês. É o domingo da ceia do Senhor. Nós precisamos estar na igreja para a ceia do Senhor. Quando nós negligenciamos isso, nós vemos justamente que está crescendo em nós um problema que foi combatido lá na reforma, que é justamente entender que a ceia é algo realmente especial. Nós estamos tratando como banal, mais ou menos. Mês que vem tem de novo. Deus, não queira Deus que para educar a igreja a gente tem que voltar a diminuir tudo isso. Porque a Bíblia não fala da frequência, mas nós tratamos para que o sentido da ceia ele não seja deturpado. Aqui ele vai falar sobre as palavras da ceia. 1 Coríntios 11, 24, ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Primeiro aqui, isso é o meu corpo. O pão ele representa o corpo de Cristo. Agora vamos no detalhamento. Por que o pão? Você sabe por que o pão? Ou só está acostumado a entender? Não, é o pão e pronto. O trigo é colhido. Eu não sei se você já viu, porque no Novo Testamento ele fala de malhar o trigo. O que eles faziam? Eles pegavam o trigo e colocavam o trigo no terreiro assim, espalhavam no lugar duro. Geralmente quem tinha era um lugar onde era pedra assim. E aí eles tinham tipo uma planchinha parecendo aquela planchinha pequena de surf feita de madeira. E aí eles tinham uma corda amarrada e tinha um animal que ficava do lado de fora. Então geralmente o pai colocava algum filho ali sentado ali em cima daquela prancha e ia um animal rodando ao redor do trigo para poder passar com o peso da pessoa ali sobre o trigo para poder ele soltar da palha, bater o trigo para soltar da palha. Aí depois ia separar a palha do trigo. Então já começa ali sendo esmagado para soltar a semente. Depois ele é moído, esmagado para poder virar a farinha. Depois mais uma vez da farinha, quando molha, coloca o azeite, coloca o que ia fazer, ele é amassado mais uma vez, e aí depois é produzido o pão. Não vou falar de crescer, porque o pão da ceia original ele era pão sem fermento, ele foi feito com pão áspero. O judeu, quando faz esse pão áspero, eles fazem, eu vi uma vez um vídeo, você pode procurar no YouTube, você acha. Eles fazem isso na Páscoa judaica. Tem um relógio, parecendo esse relógio nosso, assim, com um cronômetro. Que na hora que eles começam a fazer a massa, ele conta 19 minutos para poder estar tirando do forno assado. Porque se passar de 19 minutos, ele começou a fermentar. Então não pode ter fermentação nenhuma. Então ele é amassado e depois, quando eles pegam o pão, ele tem que ser rasgado. Então todo esse processo de amassar, ele lembra para a gente lá de Isaías, Ele foi moído pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Paulo ele traz essa representação. O trigo ele representa porque ele foi moído, porque ele foi amassado, porque ele foi rasgado, porque ele foi moído. Por isso que até antigamente havia um cuidado até milimétrico dos pastores mais antigos com a ceia, e que assim, você não pode fazer a ceia na igreja e cortar dois pães diferentes. Que geralmente o pessoal ia, eu já cheguei em muita igreja, o pessoal chega, aí o diácono vai lá na padaria e compra dois pães, geralmente usa pão de doce, Aí compra dois pãozinhos, três assim, vai cortando eles até dar a quantidade e tal. Antigamente eles não faziam isso do jeito nenhum. Tinha que se comprar um pão que fosse um pão só inteiro, que esse pão desse para cortar para todo mundo. O simbolismo está que também o pão é dividido, rasgado para todo mundo, por todos. Da mesma forma o vinho, que também, eu me lembro quando eu era criança, o vinho era a ceia celebrada com vinho de verdade, não era com suco de uva. E geralmente quem comprava aqueles garrafões de 5 litros, aquele quinto,
Eu me lembro de ver as garrafas, sangue de boi. Aí colocava aquele era que colocava. Aí os irmãos chegavam lá, enchiam e metia a rolha de novo e guardavam. E ali às vezes era 2 meses, 3 meses para poder celebrar. A igreja na época já tinha mais ou menos 150 membros, mais ou menos. Eram 2 bandejas daquelas grandes de 70 casas. Então, o pão é o corpo que é dado por vós. Calvino afirma que o sacro ministério da ceia consta-se de 2 coisas: sinais corpóreos, sinais visíveis, palpáveis, os quais postos diante dos olhos nos representam coisas invisíveis, segundo o alcance da nossa fraqueza. E a verdade espiritual, que pelos próprios símbolos é a um tempo figurado e exibido. Então a ceia é o visível, acompanhado daquilo que ela representa. Esse é um dos motivos também pelo que as crianças eles não podem participar da ceia. Nós colocamos a instituição, a gente tem a instituição do batismo, mas tem a instituição da profissão de fé. Por quê? É preciso ter um entendimento que não é só o pão. Às vezes as pessoas tratam de ser como algo místico. Eu gosto de bater muito nessa tela. Então, não é só comer o pão. Aí tem gente que acha que se eu comer aqui eu vou ser abençoado. Está errado. Se eu comer sem entender, Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 28, que se eu não me examinar, eu vou comer juízo. O ritual tem que ser acompanhado do entendimento, é o sinal visível, acompanhado do entendimento da verdade espiritual que está naquele ritual e com ele. Então podemos inferir que a partir da leitura de João 6, o texto aqui é de 32 a 59, eu quero destacar os versículos 55 a 57, ele diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. A gente sabe que Jesus ele não estava falando para os discípulos que tinha que comer a carne dele verdadeiramente, né? Isso aqui ele estava falando sobre se alimentar. E aí ele traz o sinal do pão justamente para ter algo visível. Então aqui de certo modo ele está dizendo: quem comer a minha carne, está falando de certo modo da ceia. Não o ato de comer o pão na ceia, mas o que a ceia significa. A ceia significa que eu estou em comunhão com Cristo em seu corpo. O corpo de Cristo que é a igreja. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho esse entendimento do ritual visível, mostrando a verdade espiritual, eu estou em comunhão com Cristo. E aí o que ele diz no versículo 57: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele faz sentido, né? Essa primeira palavra, esse é o meu corpo. A segunda palavra aqui é fazer isso em memória de mim. Lucas 22, 19, mais um texto da ceia, diz assim: tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Aqui ele é direto, mas é preciso lembrar. O que significa isso? Em memória de mim. Como é que você entende o que Jesus fala? Fazer isso em memória de mim. O significado é bem simples, bem fácil. Agora eu quero que vocês falem. Lembrar do sacrifício toda vez que for tomar. Para lembrar o sacrifício de Cristo, certo? Lembrar o sacrifício de Cristo e os ensinamentos dele. Então lembrar o sacrifício e a comunhão. O que mais? Só mais um detalhezinho. Quero ver se vocês acertam. É se colocar de algo que tem, como é que a gente pode dizer, ele tem algo que vai nos fazer lembrar, né? Quando é instituído, quando alguém morre, o que é que se faz? A pessoa enterra e lá sempre tem uma marca, não tem? Então tem lá o nome, a data, nasceu tanto, faleceu tanto. Para que é colocado aqui? A lápide no túmulo. É para se lembrar daquela pessoa. Aí o pessoal fala: não, tal, tem aquela ideia, que fulano está lá agora. É a parte que eu não gosto. É tipo assim, o pessoal vai lá, vamos visitar todo fulano. Aí tem o fulano está lá. Para mim, assim, para mim como cristão,
ao sepultamento, mas eu não visito, né? Então, hoje é dia de finais, né? Então tá por todo mundo lá. Né? Essa semana teve um negócio, um cara falando lá sobre. Era um padre ensinando lá um negócio que tinha que fazer, né? Para poder não sei o que era para poder ajudar a tirar a pessoa do purgatório. E aí funcionava mais quando era dia de finados. A pessoa vai todo mundo lá visitar. Eu não visito cemitério. E na minha família é assim. A gente sempre mudou muito. E a ideia é o seguinte: onde morreu lá a gente enterra. E nunca mais volta. Então, minha avó foi enterrada em Brasília. Meu avô foi enterrado em Santo Mato, na Bahia. Meu bisavô foi enterrado em Minas Gerais. Meu pai foi enterrado em Cristópolis, na Bahia. Então, cada um, onde a gente está vivendo, vai, a gente coloca lá, chega ali, despede, coloca a cruz ali e tchau. Então não daria para fazer a descida dos túmulos dessa distância, não dá. Não dá para ficar visitando, não é só o objetivo. Eu me lembro do falecimento do meu pai. Mas aí, o versículo 26, fecha essa resposta aí, com relação ao propósito da ceia do Senhor. Versículo 26. Qual é o propósito? Lá do versículo 26. 26, vamos voltar aqui, cadê 11, 26. Aí fecha essa pergunta. Anunciares a morte do Senhor até que Ele venha. Então, justamente, é um marco para ser constantemente lembrado. Esse é o ponto. Está lá para lembrar. Porque se você não fala, o pessoal, eu vou esquecer. Não. É algo para ser lembrado. Então, se cria algo. Jesus ele instituiu justamente com esse objetivo, ter a memória. E mais do que a memória, é para passar para outra geração essa memória. Porque o sacramento no Antigo Testamento, a parte específica, ele tinha o objetivo de ensinar a outra geração. Porque para o judeu, o judeu que saiu do Egito, ele celebrou ali a Páscoa. Ele viu realmente, passou sangue. E quando saiu, ele via que aqueles que passaram o sangue tinham morrido. Mas onde tinha o sangue, não morreu. Inclusive, eles levavam até os animais para dentro de casa. Por quê? Só não morria quem estava dentro de casa. Se ele deixasse o cavalo dele do lado de fora, e o cavalo fosse o primogênito, fosse o primeiro que nasceu, morria. Aí tinha que colocar dentro de casa. Então, ovelhas, eles colocavam um monte de coisa dentro de casa, ela não ficava protegida. Então, quando ele fazia o quê? A ceia. Então, quando estava ali, o pai contava tudo aquilo para quê? Para as crianças olharem e dizer: por que a gente está fazendo isso? Ele dizia: porque aconteceu isso, assim, o Senhor passou, o anjo da morte passou por cima. O objetivo da ceia é para isso. Por isso que eu falo: deixa as crianças comer depois, mas explique. E aí, quando você está sentado, a criança olha e está os adultos pegando cálice, pegando pão, ele vai perguntar: o que é isso? Ali é o momento de explicar. Isso é a ceia. É quando nós lembramos o sacrifício de Cristo. Por que eu não posso comer? Porque você ainda não entendeu o espiritual o que é. Quando você tiver a capacidade de entender, aí você vai poder. É uma ideia que eu defendo muito. Infelizmente tem perdido. As crianças têm que entender que algumas coisas elas se alcançam quando você é adulto. Porque senão a criança não vai querer ser adulto. A gente está cheio de menino aí que não quer ser adulto. Quer continuar sendo criança, porque é mais vantajoso ser criança. Tem todos os benefícios. A minha época de infância para trás, criança não tinha direito não, criança não tinha vez não. Ninguém perguntava para a menina assim: o que é que você quer comer? O que adulto fosse comer, eu queria criança que acompanhe. E aí a criança queria ser adulto, porque quando eu for adulto, aí eu vou ter direito. Quando eu for adulto, eu vou ter isso. Quando eu for adulto, eu vou querer participar da ceia. Só que a gente não faz. E às vezes tem pessoas até instruídas. Eu tive um irmão que estava discipulando, pessoa instruída, já oficial da igreja. Mas uma vez eu peguei ele, que ele pegava ali, e quando os meninos questionavam, ele ia tirar um pedacinho do pão dele e dava para a criança para poder sentir como é que era. Eu falei: você está fazendo errado. Você não pode dar para a criança. Porque quando você está dando, ele está comendo ali sem ter direito. Você está colocando a responsabilidade dele que ele não tem capacidade para assumir. Deixa ele comer depois. Mas na hora tem que explicar. Aqui na hora do ritual é importante. Na hora que nós estamos fazendo, só quem tem um entendimento, só quem sabe o que espiritualmente significa, que consegue compreender isso, discernir isso, é que pode participar. Se você não discerne, é juízo. A palavra está dizendo, porque você tem que entender que isso é pesado realmente. Então, Lucas vai falar sobre isso e só encontrar aqui, assim, Êxodo 24, versículo 5, vai dizer também: enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os
quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. No Antigo Testamento, a aliança era feita por meio de oferta e sacrifícios. Jesus ensina que seu próprio sangue selará a nova aliança entre ele e a sua igreja. E por isso, ele vai e diz: fazer em memória de mim, em memória do seu sacrifício. E lá em Jeremias, capítulo 31, vai convidar os irmãos. Jeremias a gente vai ler, aqui são 4 versículos, de 31 a 34. Jeremias 31, de 31 a 34. Irmãos, podem abrir comigo. A gente já vai chegando aqui mais para fechar. Esse texto vale a pena ler. Tem mais alguns textos que nós vamos estar citando aqui na frente. Que é justamente o que significa aqui na questão. Jeremias 31, de 31 a 34. O autor de Deus cita isso lá nos capítulos 8 e 9. Só que o capítulo 8 e 9 é muito longo, né? Não dá para a gente ler assim, então a gente vai ler aqui em Jeremias, que é de onde vem a citação. Jeremias 31, de 31 a 34. Ele diz assim: eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tirei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você veja que Jeremias fala o quê? Aliança, primeiro, perpétua, né? Nova aliança, renovação dessa aliança. Segundo, uma aliança que fala de perdão de pecados. Então, Jeremias ele já estava mostrando ali que o cumprimento vem do nosso Senhor Jesus Cristo, uma nova aliança, que é justamente a terceira, a letra C aqui, a terceira frase. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, uma aliança diferente, uma aliança que faz com que nós possamos entender que estamos debaixo agora de um novo patamar. É uma libertação, é o sangue que perdoa os pecados. Por isso eu preciso lembrar, por isso eu preciso tudo. Letra D aqui: bebei dele todos. Mateus 26, 27 diz: a seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e dizei: bebei dele todos. O autor aqui vai enfatizar, principalmente nos sacramentos, que todo mundo participa do cálice. Aqui vem um pouquinho doutrinário, que é justamente a diferença entre nós e o catolicismo. Que lá o cálice é só o ministrante que bebe. Quem participa só a hóstia, só o pão. Então, mas a aliança é completa. O sangue mostra o sangue de Cristo que é dado a todos. Parece um negócio assim, só uma mudançazinha, mas se você pensar bem, o simbolismo de quando na ICAR só o padre toma o sangue, é como se fosse a igreja, ele como membro da igreja está representando. Então, eles que detêm o poder do perdão de pecados, porque o sangue está ali e não é compartilhado com todo mundo. Quando nós seguimos a instituição de Cristo ali no Novo Testamento, e todos devem, quer dizer que o sangue ele alcança todos sem intermediação. Cristo ele é o único intermediário. Então por isso que mais uma vez destaca a importância de ter compreensão, raciocínio, saber o que está acontecendo, porque é um contato direto com Cristo. E aí, quem não tem esse entendimento não pode participar, porque a gente está ali no simbolismo, né? E espiritualmente, junto com isso, trazendo para nós, que é justamente um relacionamento direto com Cristo. Lá em Mateus 26, 28, o versículo seguinte diz: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui ele cita o derramado em favor de muitos. Todo mundo bebe o cálice, mas ele fala aqui muitos. Por que usa a palavra muitos? O destaque que eu citei é que nem todo mundo participa do sangue, nem todo mundo participa do cálice, somente aqueles que estão aptos para participar. Então, é aqueles que foram alcançados, né? Então, tem que haver um relacionamento. Então, todos os crentes, mas não é todo mundo, são todos os
Assim, ceia ela é algo importante. Se tem uma coisa que me dá uma vontade assim, é quando eu vejo algum lugar tomando a ceia, vejo pessoas que não são crentes, e aí ele vai lá, quando está passando, e pega e toma a ceia. Eu penso no coração, se essa pessoa soubesse que a palavra fala, a maldição que ela está pegando sobre ela, por estar participando da ceia do Senhor, sem ter condições, ela não faria isso. Mas muitas vezes nós damos de ombros para essas coisas, e não trata com a mesma coisa. E da mesma forma, o crente quando está em pecado, quando tem algum problema que não tratou, ele vai lá e toma a ceia, ele está tomando juízo. Ele está trazendo condenação sobre si. Por isso é preciso entender que é muito importante. Ele cita aqui Daniel 9:27, diz que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá ao Salvador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É interessante, Daniel, porque é muito ligado com o Apocalipse, né? Quando ele fala na metade da semana, ele fala ao se cumprir o tempo. Na metade da semana ele marca quando o inimigo ele vem e vai dominar tudo. Que a gente viu isso bem quando estava estudando o Apocalipse. E ele vai lembrar para nós aqui Levíticos 16:34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor ordenara a Moisés. Então, é a propiciação pelos nossos pecados. É o sangue derramado, é onde nós vemos o perdão dos pecados. 1 João 2,2 vai falar que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1:4, vai destacar essa separação, quando ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e no versículo 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. E, letra F aqui, isso é para a remissão dos nossos pecados. Isaías 53:10 diz que o Senhor agradou com ele e fazendo enfermar, quando der a sua alma pela oferta pelo pecado. Ele verá a prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E Lucas 22:37, vos digo que importa que se comprimiu o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então, o derramamento de sangue, ele vem como propiciação, é a remissão, é o pagamento do preço dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, diz lá Hebreus 9:22. Então a palavra nos chama justamente a lembrar do sacrifício. Nós estamos rememorando, nós estamos fazendo ali o memorial do derramamento de sangue de Cristo. Nós estamos celebrando não a morte, mas agradecendo porque nós somos alcançados por esse sacrifício. Então, ao mesmo tempo, é uma lembrança do nosso pecado, e que nós somos pecadores, e por isso nosso Senhor morreu, mas também um agradecimento, porque na sua morte os nossos pecados foram perdoados. Não há perdão se não tem arrependimento, e para ter arrependimento tem que se mostrar que algo muito pesado tem que acontecer, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, assim nós vemos que na antiga aliança, o israelita que deixasse de participar da Páscoa sem justificativa, era eliminado do povo de Deus. Talvez hoje a gente precise resgatar um pouquinho do nosso código de disciplina da igreja, que tem sido muito esquecido, e lembrar que o crente que deliberadamente ele deixa para lá as obrigações para com a ceia do Senhor, deveria também ser chamada a sua atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós estamos em pecado diante de Deus. Quando nós deliberadamente, quando eu falo deliberadamente, é algo que não aconteceu por força externa, mas por nosso descuido, nós deixamos de participar da ceia do Senhor juntamente com os irmãos quando ela é celebrada. Porque aí nós estamos dizendo, não tem problema, é só mais um. E a ceia nunca deve ser tratada como só mais um. A revista ela nos aplica aqui, finalizando. A riqueza do significado da Santa Ceia deve sempre nos levar a uma profunda meditação sobre o propósito de sua instituição e os efeitos esperados em nossa vida, especialmente antes dos cultos em que houver ministração da ceia. Procure ler textos bíblicos para discernir o corpo, refletir sobre a cruz. Ore ao Senhor e examine-se a si mesmo. Então, quando nós falamos da ceia, e
Quando eu estava procurando justamente, eu escolhi esse estudo justamente por ser hoje, o domingo de ser, para nós entendermos melhor, educarmos sobre isso, o privilégio que nós temos nas mãos, e tratar realmente como um privilégio, algo que tem que ser celebrado, algo que precisa ser lembrado, não pode ser deixado de lado como qualquer outra coisa. A ceia do Senhor é a nossa celebração, que nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Amém?